Fio de alta tensão cai em cima de casa em Formosa e causa incêndio. As imagens são impressionantes. Michael Leão. Vitória, tudo aconteceu nessa casa aqui em Formosa. O que a gente vê agora é o cenário de destruição. Mas as imagens registradas no momento do incêndio, elas são impressionantes. Deu para ver o fogo de longe. Daqui a pouco a gente traz os detalhes de toda essa situação, porque no momento do fogo, Vitória, 3 crianças estavam aqui dentro. A gente mostra quem foi o herói que conseguiu salvar essas crianças. Meu Deus. Comerciantes de Taguatinga reclamam de onda de furtos na região. Os ladrões estão levando até lâmpadas dos quiosques que ficam ali na QNL. É muita cara de pau, né? Já já a gente te mostra mais imagens desses bandidos agindo. E policiais militares prendem trio e evitam possível acerto de contas. Kátia Gomes. Pois é, Vitória. Na verdade, os policiais evitaram inclusive um possível homicídio. Eles perceberam ali a movimentação na porta da loja, viram que um dos homens estava armado, fez a abordagem e prendeu esses 3. Daqui a pouquinho eu volto e conto todos os detalhes. Novidades do caso da criança de 6 anos que pode ter morrido envenenada lá em Planaltina de Goiás. A conselheira tutelar responsável por esse caso conversou com a imprensa e deu mais detalhes sobre a situação em que essa família vivia. Já já a gente te conta tudo o que essa conselheira disse. E começa hoje o torneio SESI de Robótica, um campeonato cheio de tecnologia e totalmente gratuito. Mônica Vieira. É isso mesmo, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Aqui a movimentação está muito grande, os alunos bem empolgados. Afinal, esse torneio que começa hoje, ele vai definir quem deve ir aí para a edição nacional que acontece aqui em Brasília também em março. Deve acontecer, a previsão é para acontecer em março. Hoje começou aqui esse torneio por volta das 10 da manhã, aberto à comunidade. É um torneio regional aqui da região do Centro-Oeste, envolvendo também o estado de Goiás e Mato Grosso. Os alunos das escolas públicas e particulares puderam se inscrever e aqui eles estão nessa batalha. Aqui nesse local onde o Magno está mostrando pra gente, é a disputa entre os alunos de uma instituição com a outra. Esses robôs Legos que estão aqui, tá bom, mas daqui a pouco eu volto com detalhe. Eu acabei empolgando, viu, Vitória? Daqui a pouco eu volto. É isso, é para empolgar mesmo. Hoje é sexta-feira, inclusive, né, 10 de fevereiro. O nosso jornal já está no ar. Já que a Mônica já estava mostrando ali os detalhes, né, lá do SESI de Taguatinga, vamos para lá então, porque tem uma iniciativa super legal. Começa hoje o torneio SESI de Robótica, que é totalmente aberto ao público e o melhor, de graça. Vai ter batalha de robôs e muitos projetos legais de tecnologia desenvolvidos por estudantes. E quem está lá, como a gente mostrou agora, é a repórter Mônica Vieira. Mônica, já conta tudo logo aí pra gente. Menina, tá uma empolgação total dos alunos e eu acabei entrando na onda, né? O teaser que era pequeno transformou num pequeno link. Mas eu vou mostrar para vocês de casa o que está acontecendo aqui no SESI do Distrito Federal de Taguatinga. Aqui é o seguinte, alunos das escolas públicas, tanto do Mato Grosso como do estado de Goiás e daqui do Distrito Federal, eles fizeram uma pré-inscrição para participar desse torneio que começou hoje e termina amanhã. Aqui eles têm toda uma cartilha que eles devem seguir para a montagem desses robôs de Legos. E o que acontece? O vencedor daqui vai para a edição nacional. A edição nacional está prevista para acontecer aqui também no Distrito Federal, mas em março. Então eles estão muito empolgados, né? Porque daqui do nacional, eles vão para o internacional e assim vai. É muita animação da criançada, são alunos de 9 a 16 anos que puderam participar fazendo a inscrição. E também eles não precisam necessariamente ser grupos de escolas. Eles podem ser amigos que estudam, né, que têm um ensino médio aí a partir dos 9 até os 16 anos, entre ensino fundamental e ensino médio. Eles se unem também para poder participar, mas não necessariamente através de uma escola, mas precisam estar estudando, seja na rede pública ou particular.
São 136 alunos participando, 22 equipes nesse momento aqui no SESI do Distrito Federal. Eu vou conversar com a gerente executiva aqui do SESI, a Valéria Silva, que vai falar um pouquinho mais desse torneio, né, Valéria? Valéria, a gente sabe que tá um barulhão aqui, a empolgação demais da criançada, né? Conta pra gente, hoje já está aberto a comunidade e amanhã também vai estar aberto até que hora? Como vai funcionar? Bem-vinda. Bem, é isso. Bom dia a todos, bom dia, Vitória. Bom, como vocês podem observar, a energia que é o que não falta, né? E o nosso tema da temporada é energia. Então, os nossos alunos, os nossos competidores precisam desenvolver soluções sustentáveis, né? Para que a gente possa ter uma energia mais limpa. E hoje as nossas atividades aqui, as nossas competições vão até às 16 horas e amanhã das 9 às 14h30. Então, os nossos competidores, que são 36 competidores, precisam desenvolver essas soluções, projetos e fazer toda a lógica de programação para que o robozinho possa andar nessas nossas mesas. E aí são 136 competidores e uma equipe grande também com 22 equipes. E nós estamos também participando aqui na região Centro-Oeste com o DF, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Engraçado, né? Vocês sempre têm um tema que chama a atenção e contribui para a sociedade. No caso dessa feira de robótica deste ano, essa edição é sobre energia. Teve até um projeto interessante que eu estava olhando ali, que é aquelas placas de energia solar. Um grupo criou tipo um gelzinho para limpar essas placas, porque disse que com a placa limpa, com frequência, a energia é um pouco mais, ela vem com mais intensidade, né? Então, assim, são projetos que realmente chamam a atenção pela capacidade desses alunos de estudarem e criar soluções alternativas para a atualidade. Sem dúvida, os alunos precisam estar atentos a essa inovação, a essa solução para poder atender a problemas reais da nossa sociedade. Então eles têm um desafio de trabalhar com a energia limpa, pensando na geração, transmissão e distribuição dessa energia. Hoje as equipes vão estar aqui até às 4 da tarde, então a comunidade pode vir aqui para o SESI daqui de Taguatinga, é só se identificar na portaria e entrar para o ginásio, é isso? Perfeito, é um evento gratuito aqui no SESI Taguatinga, então qualquer pessoa pode vir e poder participar. Nós temos aqui alunos de escolas públicas, particulares, temos pessoas de outros estados também que estão aqui para poder prestigiar o nosso evento. Obrigada, Valéria, pela entrevista. E é isso aí. Os alunos se preparam um ano inteiro com projetos especiais para trazer para cá. Nessa feira específica aí de Legos, que veio toda aí organizada sobre energia com um tema principal, eles estão arrasando nessa arena, onde cumprem atividades importantes e acabam aí se classificando. Porque, afinal, as equipes que estão aqui querem ganhar os primeiros lugares para poder participar aí da edição nacional. Vitória, eu volto com você. Competição animada aí, hein, Mônica? Uma boa programação para o fim de semana aí para os jovens, para a criançada se inspirarem, quem sabe, né? Obrigada, viu, pelas informações. Bom, e uma casa pegou fogo no centro de Formosa, cidade do entorno aqui do Distrito Federal. Isso depois que um fio de alta tensão caiu sobre essa residência. As imagens das chamas tomando conta de toda a casa são impressionantes. Quem vai trazer todos os detalhes desse caso pra gente, olha aí, vocês estão vendo as imagens. O fogo é muito alto mesmo. O repórter Michael Leão está lá neste momento. Michael, eu quero saber se alguém se feriu nesse incêndio. Boa tarde. Oi, Vitória. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Felizmente não, mas se a gente que vê as imagens assim de longe já fica impressionado, imagina quem estava aqui no portão na hora, vendo as chamas se alastrarem, consumindo tudo isso. A gente está vendo esses móveis, roupas, cobertas aqui do lado de fora, Vitória. É porque é o seguinte, essa família tinha acabado de alugar essa casa e eles estavam se mudando, trazendo aos poucos os móveis e colocando aqui na frente da casa, na parte dessa que seria uma garagem aqui dessa casa, deixando as coisas e saindo para buscar mais. Vitória, justamente na última viagem que eles faziam para voltar, no que eles chegaram, a casa já estava pegando fogo. E aí a gente começa a analisar a questão das coincidências que ajudaram essa história a não se tornar ali uma fatalidade, uma tragédia. Vou pedir para o Rogério Silva vir comigo aqui para fora para a gente explicar o que aconteceu. Foi justamente um dos fios aqui de cima de alta tensão que acabou se soltando e caindo aqui mesmo no chão. Aqui, para a gente ter uma noção, Vitória, da força dessa energia, inclusive a gente tem algumas imagens que
mostram as faíscas saindo, fazendo aquele barulho do zzz, que mostra a força da eletricidade. Olha aqui, acabou abrindo um buraco no asfalto. Lembra que eu te contei também que essa família estava voltando, indo e tirando as coisas da carretinha? Essa carretinha estava parada exatamente aqui no chão, onde tem essa marca do fio. Então, os móveis estavam aqui na carretinha e eles subindo a todo momento e retirando. Então, poderia, enquanto eles estavam aqui, esse fio ter caído em cima deles. Então, é aí que a gente começa a apontar as coincidências que não deixaram essa história se transformar numa tragédia. Eles foram buscar, Vitória, esses móveis a cerca de 2 quadras daqui, na casa em que eles moravam antes. Então, enquanto isso, 3 crianças ficaram aqui dentro, ali em torno de 10 anos de idade, estavam ali organizando os móveis. E quando esse fio caiu, começou a soltar as faíscas. Não se sabe ao certo como o fogo chegou pro lado de cá, Vitória. Mas foi justamente essas faíscas soltando, acabou pegando nesses móveis e logo o fogo se alastrou. A gente tem inclusive ali, ó, próximo à janela, telha. As imagens a gente consegue ver até moradores de outras regiões fazendo ali o vídeo da fumaça do fogo. Enquanto esse fogo consumia a casa, Vitória, essas 3 crianças estavam lá dentro. Quando o Lucas chegou aqui, o Lucas tem 21 anos de idade, ele não pensou 2 vezes, Vitória, em se arriscar, mesmo com o fio aqui, a área toda cercada, a polícia proibindo o acesso, aguardando, claro, que essa energia fosse desligada para que eles conseguissem entrar, mas você não conseguiu esperar, não pensou 2 vezes, deu um jeito de entrar, Lucas? Não pensei 2 vezes. Já vi as crianças desesperadas gritando por socorro, então minha reação não foi outra a não ser entrar e resgatar todas elas nas chamas intensas que estavam. E tinha um botijão lá também que tinha risco de explosão lá nelas, que elas estavam na porta e o botijão estava do lado. Então não pensei 2 vezes, arrisquei minha vida para salvar das crianças. Quando você chegou aqui, qual que era a situação já? A situação estava horrível, a labareda de faísca estava bem alta ali, entendeu? E as chamas também já estavam passando do telhado da casa. Tava uma cena de horror. E daqui de fora você escutava os gritos das crianças? Daqui de fora escutava os gritos das crianças e nós estávamos mandando elas entrar para dentro. Mas como a Tentar ir pro fundo. Tentar ir pro fundo para ver se eu conseguia passar pelo corredor para ter acesso. Mas não. Vamos entrar lá pra gente mostrando, Lucas, pra quem tá em casa, porque, Vitória, todos os móveis estão aqui, não deu nem tempo de trazer muita coisa aqui pra dentro. Mas a casa, por exemplo, ela pega praticamente todo o lote, então nem tem um quintal grande lá no fundo para que essas crianças conseguissem, por exemplo, se proteger. O fogo já tinha chegado nesse quarto aqui, que o Rogério Silva vai mostrar pra gente, quando o Lucas conseguiu entrar para salvar as crianças. Isso, quando eu consegui, as chamas já estavam bem intensas aqui nesse quarto, já estava começando a se alastrar e já faltava poucos metros para chegar no guarda-roupa. Então, se não tivesse resgatado as crianças, a casa ia desmoronar em cima delas. E, Lucas, como que essas crianças estavam aqui dentro? Pelo que a gente vê, Vitória, o teto já foi destruído, o forro caiu, então a questão de fumaça, vários cômodos aqui, o forro já está completamente preto, então a fumaça já tinha invadido a casa. Isso, com certeza, a fumaça já estava bem intensa aqui. Eu entrei até no quarto, consegui pegar elas porque já estava uma que já estava sem ar. Isso, já tinha desmaiado, então peguei ela no braço, entendeu? A fumaça estava muito intensa, tinha muita fumaça e o fogo já estava começando a dar início ali, ó, na madeira, e já estava descendo para baixo o fogo. Quando você para e olha assim, tudo destruído, lembra, agora mais tranquilo, ver as imagens do fogo, o que passa na sua cabeça? Passa na minha cabeça que eu não tô acreditando ainda. Pra mim isso é um sonho que eu vivi. Eu não tô acreditando que as coisas da minha mãe pegou fogo, porque tava tudo bem, a gente tava carregando pra cá, minha mãe tava feliz que tinha saído daquela casa, que tinha alugado uma casa maior, então não tô conseguindo acreditar ainda nessa fatalidade, que poderia ter sido pior, né? Poderia ter com a morte das crianças, mas... Mesmo com tudo destruído, com esse trauma, vocês ainda conseguem ver ali o lado positivo dessa história? Consigo ver, mesmo com toda a perda, todo o dano, a gente consegue ver o lado positivo, porque foi vidas que foi salva, que podia ter acontecido uma tragédia. Lucas, vamos lá pra fora, Vitória, porque assim, mesmo depois do fogo, o cheiro de fumaça aqui dentro ainda incomoda, o nariz aqui ainda é muito forte, então a gente fica até meio assim... complicado de respirar aqui dentro. A gente vai aqui pro lado de fora justamente para primeiro conseguir respirar melhor e justamente que é onde estão as coisas mais estragadas. Vou chamar a Pâmela para essa conversa nossa também, que a Pâmela estava junto, Vitória, justamente vindo para cá nessa mudança, é justamente a mãe dela que ainda está completamente abalada com essa história, estava me contando, as crianças, nem sua mãe consegue dormir direito, Pâmela. Nem minha mãe, nem as crianças têm que dar remédio para eles dormir porque eles estão paralisados, que foi uma cena de terror.
Gente, eu vou falar pra vocês, não queira estar na pele nossa não, porque foi difícil pra gente. Uma coisa que nós nem pensava que ia acontecer na última viagem, né? Caiu o fio, os meninos ficou presos lá dentro, meu irmão salvou. Vocês estavam finalizando já. Finalizando a última carretinha de tudo. E deixamos as crianças aqui para ir trazer o resto do trem, trazer minha mãe e o resto das pessoas, né? Aí aconteceu essa tragédia, mas graças a Deus que ninguém se machucou, né? Aí quem tiver vontade de ajudar a gente, eu vou passar o Pix, que é Pamela Brito 12345j@gmail.com, que é meu Pix. Se Deus tocar no coração de alguém, quiser ajudar, nós está precisando, não tem alimento, não tem roupa, queimou tudo, de criança, de adulto, de tudo, gente. Vitória, tudo que eles tinham é justamente o que sobrou aqui. Oi. Porque quando você disse o fio de alta tensão caiu, a gente pensa em mudança, caminhão, alguma coisa esbarrou nesse fio, mas pelo jeito é muito alto, não teria como isso acontecer, né? Não, Vitória, o fio ele é bem alto mesmo, tá ali, inclusive eu não consigo nem mensurar, mas há uns 4, 5 metros de altura. E essa mudança, ela estava sendo feita justamente nessa carretinha aqui, então não foi um caminhão, por exemplo, que acabou triscando lá, até porque teriam antes também aqueles cabos ali de telefonia, até mesmo o de baixa tensão, antes foi justamente aqueles mais em cima que tem uma voltagem maior que acabou se soltando. Inclusive, Vitória, a gente vê aqui no chão, mesmo ao longo da rua, não só ali na porta, que onde o fio caiu, ele seguiu queimando o asfalto e aquele mesmo buraco que a gente mostrou lá, ele se estende por aqui, ó. Aonde o fio triscava, a tensão era tanta que acabou furando o asfalto. Então a gente coloca aí o risco que o Lucas passou justamente para conseguir entrar e salvar essas crianças. A gente entrou em contato também com a Equatorial, Vitória, que é a concessionária que administra o sistema energético aqui de Formosa, e o Hugo Leandro, que é justamente o gerente de relacionamento, veio para cá para explicar para a gente o que vai ser feito a partir de agora, já que a gente está vendo que a família estava se mudando, não tem condições e perdeu praticamente tudo. O que vai ser feito agora, Hugo? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Vitória, e a todos que podem nos acompanhar aí. Bom, foi uma situação que, como você já contextualizou aqui, nos sensibilizou desde o primeiro momento, não é? E nossa primeira ação foi isolar a rede para evitar que houvesse outro dano, tanto para a família quanto para aqueles que estavam acompanhando aqui no local. E providenciar de imediato o reparo, não é, da rede elétrica, para que restabelecesse a energia e facilitasse, inclusive, para que eles pudessem retirar os móveis do local que foi danificado. Bom, de imediato, quando eu tomei conhecimento, a gente já veio aqui falar com a família, dar todo o provimento, toda a assistência, explicar qual é o nosso processo de restituição nesses casos, nesses eventos que envolvem a rede elétrica. Então esse processo já foi feito, foi informado para eles qual é o passo a passo que precisa seguir para a gente seguir aí com uma avaliação de todo o dano que foi feito. Obviamente nós vamos precisar da ajuda deles, que relatem isso pra gente. Tá? Para quem está em casa entender, Hugo, como é que vai funcionar essa parte de ressarcir essas pessoas? Porque a gente tem primeiro esses novos moradores da casa que tinham alugado o imóvel, que perderam todos esses bens que estão aqui do lado de fora, e tem também o proprietário da casa, já que a gente vê que a estrutura ali, ela também foi abalada. Como que essas pessoas ficam agora? Como é que a gente vai fazer essa parte de indenização dessas pessoas? Maicon, todo o processo está sendo compartilhado com eles a cada momento, não é? O levantamento dos itens que foram danificados, seja item elétrico, qualquer que seja o item, eles estão fazendo esse levantamento para a gente, que dá base para a nossa avaliação de saber aquilo que foi danificado. Após isso, seguirá o processo natural de ressarcimento, como ocorre em qualquer dano elétrico com a população ou interno no caso da residência. Esse levantamento também está sendo feito pelo proprietário do imóvel, você bem falou, era uma casa que estava pronta para locação, e a partir desse momento é que nós vamos tomar conhecimento de quais são os itens danificados para seguir com a restituição do evento. Hugo, a gente está vendo aqui que até mesmo a outra casa ali também teria sido danificada, então é um processo que é feito por partes separadas ali, envolvendo cada um desses envolvidos. Falei inclusive com a proprietária ontem do imóvel do lado, ela me mostrou lá o que tinha ocorrido, e esse processo, mesmo que a gente vai fazer para a família da Pamela, ontem falei com a mãe dela também aqui, sensibilizando muito com isso, inclusive com dar condições, né, dar um auxílio, uma ajuda para que eles pudessem ter onde ficar nesse momento, porque a casa, como você bem mostrou, foi danificada essa parte do quarto. Então é isso que acontece, a gente vai fazer o levantamento dos itens que foram danificados, seja da família dela ou de outras pessoas que foram afetadas, e a partir daí dar seguimento ao nosso processo de restituição. Essa já é uma previsão regulatória, então
a gente vai fazer todo esse processo seguindo os ritos que são necessários. Hugo, eu vou até pedir para você vir aqui para fora, porque um dos pontos que a gente acabou conversando com outros moradores aqui, Vitória, enquanto aguardava para nossa participação, era justamente eles falando que essa situação desse fio de alta tensão caindo aqui na rua é algo frequente, que há cerca dos últimos 6 anos faz parte da rotina desses moradores de repente sair de casa e topar com esse fio fazendo aquele barulho assustador, aterrorizante aqui na frente. A gente sabe que a Equatorial assumiu agora essa parte concessionária da energia do estado de Goiás, mas como que fica essa parte que agora a responsabilidade passa para vocês também, né? O que pode ser feito nessa situação para que isso não se repita? Porque o que a gente viu quase transformou numa tragédia, né? Maico, eu vou aproveitar a sua fala para reforçar com toda a população que nos ouve. Em qualquer evento com a rede elétrica, se afastem de imediato, não tentem um contato. Eu sei que a gente vive um momento de muita rede social e antes de se afastar, a primeira coisa que a pessoa faz é tirar um telefone e filmar, às vezes embaixo da rede elétrica onde está danificada. Então, o meu pedido em especial para que a gente tenha consciência e entenda o poder que tem uma rede elétrica. Sobre essa especificamente que nós estamos falando, a gente já tem um monitoramento de toda a rede da Equatorial Goiás e esse é um dos pontos que nós já estamos avaliando com a nossa equipe técnica para ver qual é a estrutura ou a ação necessária para evitar situações como essa, não só aqui, mas em outros pontos também que porventura pode acontecer essa situação. Oi, Vitória. Desses fios, né? Porque se o fio se soltou sozinho, sem nada esbarrar, é porque já não estava muito bem conservado, né? Então, justamente é reforçar esse cuidado. Existe um monitoramento, uma avaliação desses fios, dessa rede de alta tensão aí da cidade? Hugo, a Vitória está querendo saber ali do estúdio o seguinte, porque como esse fio ele se soltou sem que houvesse ali, por exemplo, um caminhão, algo encostando nele, e um detalhe é que parece que nem chovia no momento, não era um dia como esse, como é que funciona a questão do monitoramento para saber a situação? Porque agora está ventando, vou até chamar a gente para sair de baixo, até a gente está falando de tomar cuidado, vamos sair de baixo, porque com o vento agora está balançando, como que funciona essa questão do monitoramento dessa rede? Bom, como você pode ver, a rede tem, em relação ao vento aqui, a gente não tem esse problema porque a rede tem um distanciamento que é suficiente para isso. A gente monitora a nossa rede através de sistemas do sistema elétrico, com monitores que ficam desde uma central em Goiânia e aqui também em Formosa a gente tem uma equipe técnica que faz esse monitoramento da rede. Seja por eventos que acontecem, alguma situação de falta de energia, e a gente tem os pontos que são os pontos mais críticos onde há algum tipo de reincidência, né? Então é assim que a nossa equipe faz o monitoramento e as nossas ações são voltadas para resolver esse problema de acordo com os dados que a gente consegue coletar dos eventos que acontecem. Vai haver uma investigação por parte da Equatorial para saber o que pode ter provocado esse rompimento? Ou já se sabe? Já está em curso, inclusive, um projeto para a gente fazer o reparo direto da rede aonde precisa ser feito. Tá? Então a gente já está com esse trabalho. Isso não começou agora, isso começou no momento do evento. Qual foi a causa, o evento que aconteceu, qual é a possibilidade de reincidência para a gente realmente evitar situações como essa, que é o nosso grande objetivo, trazendo segurança para a população. Obrigado pela sua participação, por ter vindo até aqui. Vitória, vamos só voltar para casa aqui para mostrar para quem está chegando agora. A gente está ao vivo aqui direto de Formosa, onde essa casa aqui foi palco de uma situação que por pouco a gente não está falando de uma tragédia. A gente tem as imagens que mostram o momento em que o incêndio tomou conta justamente dessa parte aqui em que nós estamos. Uma família que estava mudando para cá. Na última viagem, Vitória, faltava pouquinho para chegar aqui, cerca de 2 quadras, quando esse fio acabou se soltando. Com as faíscas, todos esses móveis que estavam aqui do lado de fora acabou pegando fogo e dentro da casa 3 crianças estavam ali aguardando justamente para que essa viagem fosse feita. Rogério Silva mostrando pra gente aqui, isso aqui, Vitória, essas molas eram o colchão, a parte de cima a cama, então assim, a família perdeu absolutamente tudo. Essas partes de cá pertenciam justamente ao fogão que também foi completamente queimado. Vitória, um prejuízo assim, ainda imensurável por essa família, viu? Imagino, Michael, imagino o susto e eu imagino a sensação, né, dessa pessoa. Eu não sei se o Lucas, né, quem salvou essas crianças é irmão, é um familiar que também estava ajudando ali nessa mudança. Mas eu queria até, se ele estiver aí do seu lado novamente, saber, né, como que agora a família tá, eles vão tentar ali limpar, já foi feita uma perícia, como que tá a situação aí nesse momento?
Lucas, a Vitória estava querendo saber como é que vocês vão fazer da agora para frente, iniciar esse processo de limpeza e como que a família tá depois desse trauma, desse susto, como é que as crianças principalmente estão? As crianças estão muito abaladas, entendeu? Não estão conseguindo dormir, estão tendo pesadelo, entendeu? Por causa do susto foi muito grande. Estão acordando de noite, entendeu? Os gritos ainda estão na cabeça delas ainda. Com todo aquele fogo, todo aquele desespero, elas não estão bem. E sobre as coisas, nós não tem o que fazer, tem que esperar, né? O povo da Equatorial para ver o que vai resolver, mas Ainda estão sem norte aí. não, estamos sem nada para resolver ainda, estamos sem nada, sem coisa. Minha mãe está sem lavar roupa, sem fazer comida, sem comida para as crianças lá. Sua mãe ainda segue bem abalada. Segue bem abalada, minha mãe tá mais abalada, por causa que foi muita coisa que perdeu dela, documento de pegava auxílio Goiás, perdeu tudo, queimou tudo, muitas coxas dela, muita sapateira de R$500, muito caro, entendeu? Minha mãe tá muito abalada, tá? Vitória, a gente estava conversando com a mãe do Lucas um pouquinho antes, ela passou aqui, acabou que ela voltou para casa ainda abalada com essa situação, comentando o seguinte, que no meio disso aqui, desses destroços, desses queimados, estão os cartões, os documentos, então assim, até para pegar dinheiro, por exemplo, para comprar alimento, essas coisas, tá complicado, porque foi praticamente tudo queimado, os cartões já estavam aqui, as bolsas já tinham vindo na frente nessas primeiras viagens que eles fizeram, então eles ainda estão sem condições, completamente aguardando, a Equatorial deu esse primeiro apoio ali, alugando a casa em que eles estavam antes para que eles ficassem lá, mas é completamente sem móvel, porque como a gente mostrou, ali dentro da casa não tinha praticamente nada ainda, só tem ali uma cama box praticamente, o resto estava tudo aqui do lado de fora e foi destruído pelas chamas. Então é uma situação assim que eles ainda estão muito abalados, sem contar o trauma para as crianças, porque imagina você estar dentro de casa, ver o fogo começando a queimar e não ter para onde você sair, para onde você correr. É justamente esse trauma que ainda está ali na cabeça das crianças. Não tinha para onde correr para o fundo, até porque, apesar de existir um murozinho ali no fundo, Vitória, ele é coberto com caco de vidros. Então, mesmo que essas crianças tentassem subir em algo ali, não tinha como. Foram momentos de terror que, se o Lucas não dá um jeito de entrar aqui, mesmo colocando a vida dele em risco, é importante destacar isso, que era uma área que já estava isolada por conta da energia que ainda estava aqui na frente, o fio fazendo aquele barulho, mesmo assim o Lucas não pensou duas vezes quando ouviu os gritos ali dessas crianças, achou um ponto que para ele, na avaliação dele, seria seguro e conseguiu passar para salvar essas crianças, realmente um herói mesmo, viu, Vitória? Maicon, então agora a gente espera que a empresa de energia faça realmente esse levantamento desse prejuízo, porque essa família já não tem mais nada, todos os móveis, estava na última viagem aí dessa carretinha, né, todos os móveis aí no quintal dessa casa, e eu imagino as crianças, a felicidade até das crianças estarem numa casa nova, né, uma casa vazia, tá ali na expectativa de montar tudo, deixar tudo organizado, e aí um susto desse que, como você disse, poderia ter acabado em uma tragédia. Então a gente espera respostas, né, da empresa de energia e realmente uma ação para ajudar essa família que agora perdeu tudo. Obrigada, Michael, pelas informações. Obrigada. E a Polícia Militar prendeu 3 homens na cidade do automóvel que estariam a caminho de um possível acerto de contas. Quem vai contar os detalhes para a gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Como foi que a polícia descobriu que esses homens poderiam estar indo cometer um crime? Conta pra gente. Oi, Vitória, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, policiais da Rotan estavam ali fazendo patrulhamento, né? Tinham acabado de sair ali do quartel para fazer um patrulhamento quando eles viram um homem armado. Eles pararam, fizeram a abordagem, descobriram que, na verdade, havia ali 3 homens e 2 estavam armados. Eles estavam seguindo em direção a uma loja, inclusive imagens do circuito de segurança mostram toda essa ação. O momento que esses 3 chegam em uma caminhonete, eles seguem ali para a loja e eles queriam fazer a cobrança de um valor de dívida do proprietário dessa loja, né? Mas rapidamente os policiais da Rotan viram que um deles estava armado, acabou abordando ali. Tem uma outra imagem que mostra também um dos criminosos tentando esconder uma arma de fogo embaixo de um veículo, mas os policiais viram essa ação e aí prenderam os 3 e também apreenderam essas armas
com munições. Eu vou conversar agora com o Tenente Rodrigues, que está aqui ao meu lado. Ele participou dessa ocorrência ontem e tem todos os detalhes. Então vocês estavam ali fazendo patrulhamento, estavam saindo, né, na verdade, para patrulhar em uma região, quando vocês viram uma atitude suspeita. Como é que foi? Bom, estávamos saindo da base de Rotan, que fica na cidade do automóvel, né? Estávamos indo para uma região específica para patrulhamento, mas a todo momento uma barca de Rotan está patrulhando. E aí nós visualizamos uma atitude suspeita no estacionamento dessa concessionária. O indivíduo estava andando entre os carros e a nossa equipe conseguiu visualizar ele mexendo na cintura e arrumando a arma de fogo na cintura. Então resolvemos voltar para verificar a situação. Quando voltamos, nós abordamos o indivíduo e realmente ele estava armado com uma pistola calibre .40 e a outra equipe adentrou à concessionária na intenção de visualizar se era ou não uma tentativa de roubo, né? Aí abordamos todos os indivíduos e durante a varredura no local nós visualizamos uma arma de fogo embaixo de um carro que estava à venda. Então foi feita a entrevista policial com todos os indivíduos ali e nós conseguimos visualizar pelo circuito das câmeras que um teria escondido a arma de fogo quando visualizou as equipes de Rotan chegando. Então juntamos todo mundo, fizemos a entrevista policial e eles informaram que teriam ido à concessionária para cobrar uma dívida no valor ali de R$100 mil, que já tinha muito tempo atrás, né? Foram atrás do dono, só que o dono não estava no local. Então fizemos ali a varredura, prendemos os 3 indivíduos que chegaram nessa caminhonete e tinha uma chave de carro no bolso de outro indivíduo, que seria um carro para possível fuga que estava às margens da via estrutural, dentro de um posto de gasolina, porque eles falaram que iria cobrar essa dívida de um jeito ou de outro. Ou seja, o que a polícia entende, né, a intenção deles ali poderia ter sido até matar o dono dessa loja. No momento que a gente perguntou por que ele teria ido armado e tudo, que ele falou que iria cobrar essa dívida de um jeito ou de outro, que queria receber esse dinheiro. Mas como o dono não estava no local e nós visualizamos anteriormente o indivíduo já mexendo na arma de fogo, nós conseguimos chegar antes e evitar aí até um possível homicídio aí nesse local. E qual que era a relação desses homens com o dono da loja? Era uma dívida de quê? Era agiotagem? O que era? Eles tinham uma loja de carro antes, né? E tinha um veículo que tinha entrado na justiça ali, uma venda que tinha entrado na justiça e que eles teriam que receber. E aí passou o tempo com juros e tudo, o valor do carro chegou a R$100 mil e aí o dono da loja disse que não iria pagar a dívida. Então ele iria lá cobrar essa dívida que eles falaram que teriam direito a receber, né? E esses 3 homens já tinham passagens pela polícia? Os 3 indivíduos tinham passagem pela polícia por roubo, porte de arma, tráfico de drogas e receptação. Em relação a essa dívida, vocês conseguiram falar com o dono da loja ou conversar com alguém que estava ali? Os funcionários falaram que realmente havia essa dívida, né? Que era uma dívida antiga, mas que como o dono não estava lá, agora vai ficar a cargo da Polícia Civil verificar essa situação. Entendi. E como é que funciona, né? Acho que é legal falar a diferença do trabalho da Rotan, daquele policial militar que faz ali o patrulhamento diário. Qual que é a diferença? Porque vocês agiram de forma muito rápida. A tropa de Rotan é uma tropa especializada da Polícia Militar do Distrito Federal. Nós temos a base ali na cidade do automóvel e nós somos responsáveis por apoiar as unidades de área da Polícia Militar. Então, regiões administrativas que têm um índice criminal muito elevado, a Rotan é determinada para atuar nessas áreas para saturar a área, né? Abaixar o índice criminal, fazer abordagem, efetuar a prisão e também é responsável por combater diretamente o crime organizado no Distrito Federal, além de atuar em controle de distúrbios civis em situação de manifestação, jogos de futebol e grandes eventos. E nesse caso específico, né, vocês estavam ali saindo para fazer um patrulhamento. É comum esse tipo de ocorrência ali na cidade do automóvel, que é onde fica a base da Rotan? É comum porque principalmente por situação de dívida, né? Hoje em dia o pessoal quer cobrar ali com as próprias mãos e por isso que a Rotan é totalmente atenta tanto no deslocamento quanto no patrulhamento. Nada passa despercebido aos nossos olhos. Então visualizamos a situação suspeita, né? Visualizamos a arma de fogo e o tirocínio policial fez com que tivéssemos ali no local na hora certa para que a gente pudesse efetuar a prisão dos indivíduos. E nesse caso, eles foram presos, levados para a delegacia. Vão responder por qual crime? Eles vão responder por porte ilegal de arma de fogo e ameaça, porque os indivíduos foram lá e
falaram que tinha sido ameaçado por ele, né? Eles estavam armados, então vai haver aí o concurso de crimes. Depois dessa situação, fica a cargo então da Polícia Civil investigar essa dívida, investigar exatamente o que eles tinham a intenção de fazer ali naquele momento? Isso, a nossa atuação é preventiva e repressiva. Fizemos a prisão e agora toda a parte da investigação é feita pela Polícia Civil. E a imagem é impressionante, né? A gente percebe que os 3 criminosos, eles chegam ali no local, 2 entram na loja e logo depois que eles entram na loja, a Polícia Militar já faz a abordagem. Vocês estavam em quantos ali? Éramos 3 equipes de Rotan, 12 policiais, né? E percebemos ali pelo circuito das câmeras que eles já chegam na intenção de praticar o crime, porque não fecham nem o carro, deixam o carro todo aberto. Mas na hora que eles chegaram e adentraram a loja, a equipe de Rotan estava atenta e visualizou um indivíduo já mexendo ali na arma e já foi possível fazer a prisão desses indivíduos aí. O senhor comentou que tinha um carro que estava ali em um posto de combustível. Nesse carro tinha uma outra pessoa, uma 4ª pessoa ou não? Eram os 3 apenas? Não, eram os 3, a chave do carro estava no bolso de um, né? Para caso acontecesse alguma coisa, até um homicídio, eles pudessem evadir um carro, que seria o carro que os populares iriam ver e já passar para esse carro de fuga que estava estacionado e aí seguir destino. Tem informação sobre esses veículos? Sabe me dizer se eles eram roubados ou não? Não, a princípio não, os veículos estavam com a documentação em dia, tudo certo, mas iriam ser utilizados para a prática do crime, né? Tá certo então, tenente. Muito obrigado pelas suas informações, parabéns pelo trabalho. Vitória, você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, na verdade eu só queria parabenizar o trabalho dos militares, como a gente viu nas câmeras de segurança, né? Os militares agiram rapidamente e evitaram aí um crime bárbaro, né? Olha só, a ação dos militares aí para evitar esse acerto de contas e um possível homicídio na cidade do automóvel. Obrigada, Kátia, pelas informações. Agradeço também ao militar aí da Rotan pela participação aqui no nosso jornal. Valeu. Bom, e comerciantes lá da QNL 10/12, que fica em Taguatinga, estão reclamando da onda de furtos na região. O problema está tão grave que os bandidos estão levando até as lâmpadas dos comércios. Não dá nem para acreditar, né? Vamos voltar a falar então com a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde mais uma vez. Os donos dessas lojas devem estar bem revoltados, né? Ah, com certeza, viu, Vitória? Aquele sentimento, né, de chateação constante, porque eles ficam inseguros no ganha-pão deles, né? O comércio é onde eles ganham a vida. Inclusive o Elton Godoy, ele é empresário, ele é cabeleireiro aqui na região, ele trabalha onde nós estamos agora há cerca de 32 anos. E nesse período, já de alguns anos para cá, poucos anos para cá, ele já foi vítima 4 vezes. Então os bandidos entram pelo ar-condicionado, causam um estrago total, vêm pelo teto, aí fora o estrago que o bandido deixa, eles além de ter que arrumar o estrago deixado, eles também levam coisas do comércio. Então um prejuízo muito desgastante financeiramente e também a questão de se manter emocionalmente tranquilos, né, para poder trabalhar diariamente, porque ficam com receio deles aparecerem à luz do dia. Vou conversar um pouquinho aqui com o Elton Godoy. Obrigada por receber a nossa equipe, viu, Elton? Conta um pouquinho pra gente como que tem sido essas frequências dos bandidos aqui nessa região comercial. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Então, o comércio tem sido vulnerável, né? Diante do que você já explanou, muita vulnerabilidade no comércio todo, né? Principalmente aqui na nossa área. Como você disse, já fomos vítimas aqui, né? Por várias vezes, já entrou aqui por 2 vezes e por outras 2 vezes levando luminária, levando ar-condicionado. Teve outros momentos que foram o fio do cobre do ar-condicionado. Para eles é insignificante, né? Porque é algo que vai vender ali por R$5, mas para a gente acaba causando um dano, porque do meu ar-condicionado mesmo eles puxaram o cobre, quebrou as 2 peças da máquina e tem que tirar a máquina, levar e soldar, então acaba causando um dano maior, né? E por outras vezes passaram aqui já levando os hidrômetros. Então, assim, constantemente tem ocorrido essas situações aqui no nosso setor. Quando ficaram mais recorrentes esses chamamentos aí à polícia em relação a esses roubos nos comércios? Olha, a recorrência dessas situações quando
o pessoal acabaram se instalando aqui próximo ao Hospital de Taguatinga, né? Então, Moradores de rua? moradores de rua, porque ele tem um abrigo para eles, né? Que eles vão tomar banho, se alimentarem, e acabou que a recorrência se deu quando ficaram mais por ali. Mas vocês chegaram a checar a imagem deles relacionados a esse pessoal que está em situação de vulnerabilidade? Não estou defendendo ninguém, mas acredito que boa parte sim, às vezes vivem disso, outras não, mas vocês já chegaram a confirmar através de imagens, é aquele ali, ó, ele fica deitado ali, à noite veio aqui e nós levamos para a polícia. Como que foi essa ligação entre esse pessoal morando na rua e essa ligação aos comércios sendo arrombados? Sim, teve situação aqui que houve, sim. A gente checou as filmagens e foi levado à polícia. A polícia, inclusive, houve uma data aí que elas chegaram a pegar as pessoas, né, os meliantes e levaram para a delegacia, sim. E um caso que chamou bastante atenção, que está bem fresquinho, foi na noite passada, né? Eles roubaram as luminárias aqui do comércio. Como que foi isso? Sim, eles passaram levando as luminárias. Primeiro eles começaram no comércio ali na farmácia, levaram as luminárias, chegou aqui no meu comércio, puxaram as luminárias, levaram a daqui também do lado. E assim, pra gente algo acaba causando um dano, né? Mas é insignificante. Eu acredito que deveria penalizar mais quem compra, né? Essas coisas. Porque para eles mesmos também não tem, né, validade. E os clientes que vocês atendem ficam com receio de retornar para o estabelecimento? Vocês sentiram isso, que eles estão diminuindo a frequência no local por conta dessa vulnerabilidade que o senhor está relatando? Sim, com certeza, né? Os clientes eles ficam meio receosos em estar frequentando, né? Até porque eles podem estarem aqui e a pessoa chegar para assaltar, né? Para fazer um assalto, aí fica vulnerável, sim. Né? Os clientes ficam com medo. E o senhor trabalha até que horário com medo de ser vítima? Já foi vítima à luz do dia ou realmente eles arrombaram quando o senhor já tinha fechado o estabelecimento? Sim, já fomos vítimas, sim, de assaltos, né? As pessoas chegarem para assaltar, já fomos vítimas, inclusive com clientes. Aí acaba ficando uma situação bem cautelosa, perigosa, né? Porque os clientes ficam com medo, receosos, né? As pessoas chegam armadas e acaba assim, comprometendo todos que estão no local, né? Fica numa situação de vulnerabilidade, né? No caso, vocês ficam expostos. Se vocês chegaram a acionar a polícia, existe um batalhão que passa por aqui, uma patrulha de rotina. Vocês têm conversado com a polícia sobre esses assaltos recorrentes, esses furtos, esses roubos aqui? Sim, a gente comunica com a polícia. Tem sim, quase todos os dias passa uma viatura da polícia aqui. Quanto à segurança, passa sim, mas parece que eles agem mais, eles sabem quando a polícia está e eles agem mais no momento em que a polícia parece que passa e vai embora e eles agem. Você como comerciante, o senhor como comerciante, tem uma solução para isso? O que o senhor pensa? A solução, eu acho que seria a punibilidade para punir mesmo quem compra as mercadorias furtadas, roubadas, né? Que aí se houvesse uma punição mais severa, eu acho que aí diminuiria, porque aí não teria para quem vender, né? O senhor acredita, então, que a facilidade com que eles cometem, aí são apreendidos ou presos, aí depois são soltos, aí vende ali porque eles querem, às vezes, dependendo da situação, se for alguma pessoa viciada ou se for alguém que só quer ganhar um troquinho ali, então, se essa punição para a pessoa que rouba não for maior, então acaba que quem vai comprando vai lucrando com isso também por comprar com um valor menor e vai ficar nessa cadeia. Então, pode-se dizer que é basicamente isso. Sim, exatamente. A punição, punindo as pessoas que compram, né? Até mesmo a punição para quem furta e rouba também, né? Porque a punição, na verdade, ela é igual, né? Tanto para receptação quanto para quem furta, né? Então, se houvesse uma punição mais severa, eu acredito que para as pessoas que adquirem o produto furtado, eu acredito que seria mais difícil para eles, porque eles não teriam o porquê de furtar, de roubar, né? Então, eles não furtando e roubando, mesmo eles fazendo, não tendo para quem vender, para quem repassar, seria inválida a ação deles.
Vocês já trabalharam aqui entre vocês, conversaram, fizeram uma reunião entre os comerciantes da quadra aqui, conversando sobre reforçar por conta de vocês, por conta própria, algum tipo de trabalho, seja de um motociclista passando, daqueles que ficam com assobio, organizando, vendo a movimentação, ou vocês realmente só ficam por conta da PM mesmo, que presta esse apoio de segurança a vocês aqui no local? Sim, já houve sim essa iniciativa de querer fazer isso, mas só que, assim, uns comerciantes aceitam, outros não, né? Então acaba que você fica também meio indecisivo do que fazer. Aí acaba deixando só por conta do policiamento mesmo. Até porque a segurança ela está assegurada na Constituição, né? Então isso o poder público deve oferecer. Então, nesse momento, além da punição, o que vocês esperam que seja melhorado com essa participação do senhor aqui no jornal? O que o senhor espera que seja feito aqui para que possa trabalhar com mais tranquilidade? Olha, se houvesse mais uma segurança mais efetiva, porque na verdade também a segurança hoje não tem efetividade para tanto, né? De que forma seria essa efetividade que o senhor imagina aqui? Colocarem mais policiais, abrirem mais concursos para novos concursos, para aumentar o efetivo da polícia nas ruas, né? Eu acredito que aumentando o efetivo das polícias, porque hoje, por exemplo, um efetivo para uma cidade, para uma capital igual Brasília, um efetivo igual tem hoje na polícia, na corporação da polícia, é pouco para uma capital. Então deveria aumentar, dobrar, triplicar, para que houvesse então essa segurança para todos nós, para a comunidade, para os comerciantes, né? Então, assim, o último registro foi o de ontem, mas o senhor não foi vítima. Foi a farmácia aqui na rua, em frente, e também a loja de bicicletas que fica ao lado aqui do senhor. Qual foi a última vez que eles invadiram o comércio aqui? Não, na verdade, eu fui vítima sim, porque eles levaram as luminárias aqui da frente também. Eles só não entraram no estabelecimento do senhor, mas as da porta eles conseguiram levar? Sim, só não entraram. A luminária da porta, daqui da frente, de clarear aqui à frente, eles levaram da farmácia aqui na agropecuária e tentaram tirar aí para frente, só que não conseguiram. Qual foi o prejuízo do senhor com essas luminárias que foram levadas? A relação às luminárias foi um pouco, né? Porque uma luminária dessa hoje custa R$60, né? Eles levaram 3, então é de R$180, né? Que não deixa de ser dinheiro, que é R$180 que o senhor poderia gastar de outra forma. O senhor decide como gastar, o dinheiro é seu. Mas então ter que tirar dali para poder repor de um furto, de um roubo, é frustrante. Exatamente, não deixa de ser, né? Um prejuízo. Acaba desviando a função da gente para comprar outras coisas, né? Agora, o que indigna mais é que eles levam a mercadoria, um produto desse, de R$60, por exemplo, e vende ali por 5, por 10, para manter o vício, né? Então, o que indigna mais é isso. E eu, igual falei anteriormente, as pessoas que pegam, que recebem, que compram, que têm coragem de comprar um produto furtado. As pessoas que compram acabam financiando esse comércio, porque tem quem compra, então eles vão continuar furtando. Como que o senhor se sente como um profissional, como um cidadão de bem, que trabalha direitinho, paga os seus impostos e tem que ficar frequentemente repondo coisas que são furtadas e roubadas no seu estabelecimento? A gente fica se sente frustrado, né, e vulnerável diante da situação, né? Porque é uma situação bem difícil, né? Você trabalha, luta, né? E para conquistar, para construir, aí de repente vem as pessoas e levam e simplesmente fica por isso. Obrigada, viu, pela entrevista. Esse aí, Vitória, é o relato de um empresário aqui da região de Taguatinga, né, que vem sendo vítima, não só ele, mas todos os vizinhos aqui, comerciantes, de bandidos que roubam aí à luz do dia, furtam e roubam aí nas madrugadas, e é um prejuízo que causa realmente uma frustração. De acordo com a nota enviada pela PMDF para nossa produção, o número que eles passaram para nós, houve uma redução de 31,57% nos dados aí nos furtos e roubos aqui nessa região.
Mas vale ressaltar que as pessoas, quando são vítimas, elas precisam registrar um boletim de ocorrência, porque se esses dados estão mostrando que houve uma redução, é porque às vezes as pessoas falam assim, não vou registrar porque não vale a pena, não vai resolver, mas isso importa sim, porque aumenta aí a questão do policiamento, eles fazem um cronograma de policiamento na região, então eles vão designar pessoas para poder ficar, né, ali de guarda, para poder olhar, para manter a ordem pública. Então é muito importante que esses comerciantes que são vítimas e as pessoas que são vítimas em comércio registrem um boletim de ocorrência falando que foram vítimas de que forma, foi furto, foi roubo, o que levaram, que isso aí acaba melhorando aí a efetivação da polícia nas ruas, a atuação da polícia para trazer essa segurança aí aos comerciantes e também à população. Vitória, eu volto com você. E até porque o registro da ocorrência também ajuda na investigação, né? Como esse comerciante narrou aí muito bem, as pessoas estão furtando porque tem quem compre. Então a delegacia, né, responsável aí pela região precisa também investigar quem são os receptadores, quem está comprando esse material. Então é importante realmente registrar o boletim de ocorrência, não só para a PM, né, fazer aquela mancha criminal e atuar com mais efetividade na região, mas também a Polícia Civil fazer a investigação desses criminosos. Obrigada, Mônica. Bom, agora mudando completamente de assunto e já entrando no clima de carnaval. Amanhã tem muito samba para quem quer aproveitar o fim de semana com muita animação, viu? O grupo Samba Urgente vai levar um carnaval antecipado ali para o setor bancário sul. E quem tem todas as informações para a gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, eu sei que você gosta de pagode, samba, principalmente de dançar. Quero saber se você já deu uma sambadinha por aí. Sextou, hein? Sextou mesmo, Vitória. Olha, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Então você tem razão sim, viu? Você não tá mentindo, já cantei, já sambei. Tô aqui me divertindo porque é sexta-feira, né? E olha, além do Samba Urgente, que vai ter amanhã, né? Vai fazer um grande show amanhã, tem uma programação extensa nesse fim de semana. Olha só, fazer uma agenda cultural aqui pra vocês. Hoje, sexta-feira, vai ter carnaval à noite no Centro Comercial do Cruzeiro Velho, na Galeria dos Estados, no Conic. Amanhã, no sábado, vai ter no setor de oficinas do Sudoeste, Salão Comunitário do Riacho Fundo 1, setor bancário sul, onde vai tocar o Samba Urgente, na 205 Norte e também no eixo cultural ibero-americano. E domingo vai ter carnaval no setor comercial sul. Agora vamos conversar, né? Claro, com quem entende do assunto, quem entende de carnaval. Aqui ao meu lado, eu estou aqui com o Arthur Nobre e também com o Vinícius Viana. Amanhã vocês prometem muita música boa, samba, né? A expectativa é grande. Olha, Vitória, semana passada eles fizeram um show no CCBB, um showzaço ali. Eu fiquei acompanhando pelas redes sociais. Esse final de semana também, amanhã, não vai ser diferente. Ah, com certeza, Kátia. O carnaval começou e uma alegria ver a cidade borbulhando, um monte de evento. E queria convidar todos e todas para o nosso evento amanhã, sábado, a partir das 5 horas, no setor bancário sul. Vai ser uma festa super bacana, vamos contar com muitas atrações. Além do Samba Urgente, o que mais que a gente vai ter lá, Vini? Vamos ter Carol Nogueira e banda, DJs, e a gente vai fazer uma festa linda, tá imperdível. Agora, a entrada é de graça, ou seja, né, deve realmente lotar e tem um limite, não tem? É verdade, Kátia. Nós estamos fazendo esse evento com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura, do Outro Calaf, do Beco da Coruja Produções, e nós estamos com uma limitação de público, então estamos pedindo para o pessoal chegar cedo, porque essa limitação de público é só por conta de assegurar a segurança do nosso público, assim, fazer uma revista, a nossa estrutura vai ser para esse público, então cheguem cedo, pessoal, por favor, venham curtir, venham um clima de carnaval, vai ser um ambiente super respeitoso. Amanhã é o Abre Alas, né, que é o nosso pré-carnaval, e dia 18 a gente vai fazer o quadradinho da folia, logo aqui atrás do Mané, que vai ser lindo também, festa gigante. Então, assim, preparem-se, tomem suas vitaminas, porque a gente vai fazer muita festa por aqui. Vini, eu já separei minha fantasia, eu quero ir. Agora eu vou te dar um minuto para você me convencer por que eu devo assistir o show do Samba Urgente aí. É bom mesmo? Vocês tocam de tudo? Qual que é o repertório? Amanhã vai ser um bailão, né? Então vai ter muito samba, as DJs vão fazer brasilidades e amanhã também vai ter uma fanfarra só de mulheres chamada Maluvida, que elas vão tocar no meio da galera, assim, então vai ser super legal. E a gente entra no final fazendo muito samba, pagode, axé e frevo, porque a gente também adora música instrumental. Não,
Eu acho que vale tocar aí, então, um pouquinho de tudo, né? Vamos ver aí o que vocês vão mandar aí amanhã para essa população de Brasília, que adora muito o carnaval, adora samba, adora pagode. Então vamos lá, o samba urgente, Arthur, vai lá. 1, 2, está muito evidente, eu tô precisando de um samba urgente. Está muito evidente, eu tô precisando de um samba urgente. Está muito evidente, eu tô precisando de um samba urgente. Está muito evidente, eu tô precisando de um samba urgente. É aquela Bahia lá, Vini, bonita, que a gente manda. Bahia? Então. Já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar. Calma doce agita, uma só alegria, eternos Dodô e Osmar. Na Avenida 7, na paz eu sou Tiete. A Carlinha gosta, Vamos hein, de né? samba e axé, vai ser linda a festa, tá imperdível. Nossa, gente, olha só, que saudade, né, do carnaval. A gente passou aí tanto tempo aí na pandemia, sem poder sair, sem poder aglomerar e curtir, né, essa vibração aí do carnaval. E vocês vão trazer também, né, todo esse carnaval aqui para Brasília, né? Então, quem ficar em Brasília vai poder curtir esse final de semana. Na semana do carnaval também vai ter samba urgente. Sim, Kátia, ó, o carnaval começou, viu, pessoal? Depois da pandemia, como você bem falou, viu, Kátia? Estamos com uma super expectativa, assim, oportunidade da gente voltar a pular o carnaval, né? Essa manifestação tão importante para nossa cultura. Então, queria ratificar esse convite, assim, para a gente pular o Carnaval de Brasília, né? Além dos eventos do Samba Urgente, agora dia 11 no Calaf, dia 18 lá no Quadradinho da Folia, a cidade vai estar borbulhando aí de vários eventos bacanas, vários bloquinhos. Então vamos curtir o Carnaval, pessoal, começou. Não, maravilha. Vocês sabem me dizer ali, amanhã, mesmo sendo, né, uma entrada gratuita, é um espaço ali que vai ser fechado, vai ser controlado, tem alguma exigência, não pode entrar, por exemplo, com garrafa de vidro? Isso, a gente vai receber as pessoas a partir das 5 horas, a gente abre o evento, vai ter um cercamento, vai ter uma revista, meramente por questão de segurança. Não pode entrar com bebida, mas a gente vai ter toda uma estrutura, vamos vender bebida, comida lá dentro e vamos fazer muita festa, que é o principal, com segurança. Então, o público é estimado em 5 mil pessoas? Exatamente, a gente tem uma estrutura confortável para 5 mil pessoas lá dentro. Quando a gente atingir esse número, a gente vai precisar segurar a entrada e aí depois vai ficar aquele negócio meio rotativo, assim. Quando uma galera vai embora, outra galera pode entrar, mas vai funcionar super legal. Então tá ótimo, então. A gente pode encerrar com um pouquinho mais de música, né? Deixar aí um gostinho de quero mais pro povo, para as pessoas participarem, irem até amanhã? Com certeza. Vai lá, Arthurzão. Acreditar, eu não em começar jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar. Volto com você, Vitória. Ô, coisa boa, hein, Kátia? Carnaval começou em Brasília, mas eu não vou te liberar para sambar ainda hoje não, viu? A gente volta a se falar já já. Obrigada, Kátia. Agradeço ao Samba Urgente também pela participação. Bom, agora vamos voltar, né, ao noticiário policial. Uma operação conjunta das polícias civil e federal prendeu falsos médicos em vários estados. Eles atuavam em clínicas regulares, mesmo sem terem se formado. Falso médico usava o uniforme da empresa de transporte de pacientes em que trabalhava. Preso em flagrante dentro de um hospital, na zona norte da cidade, ele tentou esconder um carimbo. Olha o carimbo do senhor pra mim. Eu peguei emprestado, tá? Vou dar o carimbo. Usou. Tem mais alguma coisa no seu bolso? Não. Esse carimbo aqui não tem. Esse aí eu enviei da empresa. Johnny Teixeira Carreiros, de 38 anos, cursou medicina na Argentina, mas não obteve a validação necessária para atuar no Brasil. Ele é investigado ainda por trabalhar em clínicas clandestinas para criminosos financiadas pelo tráfico de drogas. Agora será indiciado por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão. Se condenado, pode pegar até 9 anos de prisão. Vai continuar sendo investigada para saber se eles tinham conhecimento da atuação desse médico sem habilitação, o que é pouco crível que não soubessem. O falso médico também foi alvo de outra operação. A Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e Minas Gerais nesta quinta-feira.
Os agentes localizaram diplomas e históricos escolares falsos de universidades públicas da Bahia, que seriam negociados por até R$100 mil. Segundo a investigação, Johnny e outras 17 pessoas encaminharam pedidos de registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Rio com essa documentação falsa. Alguns conseguiram uma licença provisória, mas depois que a farsa foi descoberta, todos tiveram os registros cassados. Em São Paulo, outro falso médico foi preso por exercício ilegal da profissão. Ele é suspeito de realizar um aborto clandestino em uma clínica na zona leste da capital paulista. Além do procedimento ser contra a lei, o suspeito não tinha registro profissional, que foi perdido há 20 anos por causa de uma série de crimes, incluindo falsidade ideológica. Esta é a 30ª prisão do falso doutor. Além dele, uma enfermeira e a paciente do procedimento foram detidas. Denúncias de crime de ódio praticados na internet cresceram quase 70% em 2022, se comparadas ao ano anterior. Foram mais de 74 mil registros. O levantamento foi divulgado por uma central que monitora crimes virtuais. Escrevem o que querem. Só tem macaco no Nordeste, não é possível. Postaram num grupo de estudantes de uma das mais caras escolas de São Paulo. Aqui o internauta ataca uma mulher por ser gorda e a chama Peppa. Tem mais, tudo é mimimi de homofobia, racismo, xenofobia, é muito vitimismo dessa gentalha. Outra, você já pensou em ter sua cabeça cortada, a do seu marido esmagada, as das suas funcionárias queimadas? Esta foi recebida por Kelly da Marques, dirigente de um centro de Umbanda. Para ela, já faz parte do cotidiano. Quase diariamente, se não diariamente. Que nós cultuamos o demônio, que nós somos pragas, que o nosso culto é um culto virado para o diabo. Afeta na nossa liberdade de culto, da nossa liberdade de ir e vir. Foram várias em 2022, ano em que a intolerância religiosa gerou mais de 4.200 registros na Central de Denúncias da SaferNet, que monitora o ambiente digital para o combate a crimes cibernéticos em parceria com o Ministério Público. A xenofobia, preconceito contra estrangeiros e principalmente nordestinos, foi, entre os crimes de ódio, aquele que as queixas mais cresceram, acima de 800%. A misoginia, a aversão às mulheres, foi numericamente o mais denunciado. Não foi só em 2022 que tivemos um crescimento expressivo de denúncias contra crimes de ódio na internet. Em 2020, elas mais que dobraram em relação a 2021. E em 2018, o crescimento foi de quase 200%. 2022, 2020 e 2018 foram anos eleitorais. E isso não é uma coincidência. Há uma radicalização cada vez maior de uma parcela da população que usa a internet como um espaço não de cidadania, mas como uma ferramenta e um instrumento de propagação de ódio e de culto à violência. Não raro, a agressão ultrapassa as telas. O presidente da SaferNet cita os episódios de 8 de janeiro, quando os prédios dos 3 poderes foram depredados por golpistas que, por anos, atacaram as instituições na internet. As vítimas devem printar as ofensas e denunciar no www.denuncie.org.br. A liberdade de expressão, ela não se confunde com a liberdade de opressão. E a regra, geralmente, é simples. Se você não diria a alguém, pessoalmente, olho no olho, certas palavras, por que você se sente à vontade para dizer na internet? E ainda falando sobre internet, é bom a gente ficar sempre atento também aos golpes. Vários brasileiros caíram em golpes pela internet no ano passado. O valor de todo o prejuízo estimado é de R$500 bilhão. O dado faz parte de um mapeamento feito por uma plataforma de compra e venda online. Parecia a oferta perfeita. A cadeira que Larissa tanto queria estava pela metade do preço. R$350 pagos por Pix. Quando eu recebi um e-mail no meu celular, fui clicar para ver se eu tinha feito a compra certo, que aparece para você acompanhar o pedido. Quando eu entrei no link para ver o pedido, já não aparecia mais nada. A estudante entrou para as estatísticas das vítimas de golpes em 2022. No ano passado, a cada hora, foram em média 17 tentativas de fraude. Em muitas delas, os bandidos tiveram êxito.
O prejuízo passa de R$500 milhão. Pela internet, nos comunicamos com várias pessoas ao mesmo tempo. Mensagens são enviadas com rapidez e transações bancárias são feitas com um clique. Eficiência que na mão dos criminosos virou oportunidade. Especialistas acreditam que por isso, muitos golpistas passaram a praticar crimes digitais. Na internet, eu atinjo milhões de pessoas. O lucro é totalmente, enorme. Para eu ser pego é muito mais difícil. E ainda, se você for pego num crime desse de estelionato, ele é muito baixo a pena. O golpe da compra confirmada lidera a lista de crimes digitais. É quando o golpista compra um produto, envia um comprovante de transferência falso e recebe a mercadoria sem ter pago. Falso anúncio está em segundo lugar. Em seguida, roubo de dados. São os homens que mais caem nas fraudes. 7 em cada 10 vítimas têm até 31 anos. Esse rapaz tentava quitar o carro financiado. Procurou pelo site do banco e foi direcionado a uma suposta conversa com um atendente. Essa conversa do WhatsApp, toda a comunicação visual, a forma como a comunicação foi feita, muito profissional, e fiz a transferência no valor de mais ou menos R$42 mil. Ele e o banco que financiou o veículo ainda enfrentam uma batalha judicial. Eu sempre digo para usar os 3 P's, que é o pare. Quando você já receber alguma proposta, algum contato, alguma coisa que já fugiu do padrão, do estranho, pare. Aí o outro P é pense. Será que isso está fazendo sentido? E depois pesquise, mas pesquise muito. A Polícia Federal avaliou o conteúdo do celular do governador do DF afastado, Ibanez Rocha, durante a véspera e dia dos atos terroristas aqui em Brasília. O laudo da PF indica que Ibanez não foi conivente com os ataques golpistas de 8 de janeiro. A troca de mensagens entre Ibanez e autoridades locais e nacionais veio a público nesta quinta-feira. Quem tem os detalhes é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde mais uma vez. Oi, Vitória, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, como você disse, esse relatório não apontou que o governador Ibanez Rocha, que está afastado, foi omisso ou que ele tenha feito ali qualquer alteração nesse plano de contingência ali em relação aos bolsonaristas que estavam ali para manifestar. Nesse dia, nesses 2 dias, na verdade, na véspera ali da invasão e na invasão, a polícia disse que tiveram ali 36 ligações do celular do governador Ibanez Rocha. Entre os nomes ali estão a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, os ministros da Defesa e da Justiça, José Múcio e Flávio Dino, além do secretário de Segurança interino, Fernando Souza, e a vice-governadora também, Celina Leão. Bom, além dessas ligações, também tiveram ali trocas de mensagens, onde o governador, ele fala justamente sobre essas manifestações, Tudo começou ali, então, a primeira mensagem foi com o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. O Flávio Dino, ele pediu que o governador enviasse o esquema de segurança ali para ele. Ele enviou e disse que a situação até então era tranquila. Quando os ataques já estavam ali acontecendo, o Dino tentou telefonar para o Ibanez, mas não conseguiu. E aí depois o Ibanez respondeu: vamos precisar do Exército. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, também mandou uma mensagem já durante os ataques e ela escreveu: já entraram no Congresso. O Ibanez Rocha, o governador Ibanez Rocha, ele respondeu isso tranquilizando, dizendo: coloquei todas as forças de segurança nas ruas. A presidente do STF, então, diz que mandou essa mensagem para o governador Ibanez Rocha porque não tinha conseguido falar com o secretário de Segurança Pública do DF, o então secretário Anderson Torres, porque ele estava de férias nos Estados Unidos. A conversa ali continua, o governador responde que estamos cuidando de toda a situação e logo na sequência ele fala com o secretário interino de Segurança do DF, o Fernando Oliveira, e ele fala para prender todos os vagabundos, essa é a palavra que ele utilizou, disse para tirar todo mundo ali do Congresso Nacional e prender todos.
O secretário interino, ele demonstra ali uma preocupação em um áudio. Ele disse que já colocou todas as tropas na rua e ele pede que seja acionada a Força Nacional e também o Exército, né? Ele percebe ali que a situação é gravíssima e fala para o governador que vai precisar, sim, de reforço. Então, diante dessa troca de mensagens ali, tanto com a presidente do STF, tanto também com o ministro da Justiça, quanto com o secretário de Segurança Pública interino, o governador Ibanez Rocha mostrando ali que está preocupado com a situação, esse relatório, né, foi feito e apontou que, de fato, Ibanez Rocha não foi omisso. Por causa disso, a defesa do governador Ibanez Rocha fez um pedido, né, para o Supremo Tribunal Federal para que revogasse, cancelasse o afastamento dele de 90 dias, né? Agora, quem está governando o Distrito Federal é a vice-governadora Celina Leão. Ele ficou afastado aí por 90 dias e agora ele está aguardando, né, esse afastamento, né, esse retorno, né, o cancelamento desse afastamento. Essa decisão ainda não foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, Vitória. E, Kátia, parece que tinha um grupo, né, de mensagens com autoridades policiais que estavam fazendo um alerta, né, sobre a atitude desses criminosos. Tinha sim, viu, Vitória? Esse grupo, inclusive, se chamava ali Difusão. E nesse grupo estava o coronel da PM, Fábio Augusto Vieira, os policiais civis Tiago Frederico de Souza Costa e Alberto Barbosa Machado, o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, o secretário de Segurança Substituto, Fernando de Souza Oliveira, a delegada da Polícia Federal, Marília Ferreira, e o tenente-coronel Jorge Henrique da Silva Pinto. Bom, quem fez todos esses alertas nesse grupo foi o tenente-coronel Jorge Henrique. Ele fez pelo menos 5 alertas antes da invasão e depois da invasão ainda fez mais 2 alertas. Nesse primeiro aviso, ele fez, inclusive, um dia antes, no dia 7, ele encaminhou um informe, né, comunicando a movimentação, comunicando quantas pessoas viriam para Brasília, né, e disse também que existia um grupo ali no WhatsApp chamado Tomada do Poder. Então, ele já tinha circulando ali as informações sobre uma possível invasão, né. Ele disse que, nessa mensagem, que 43 ônibus interestaduais com 1.622 passageiros já estavam a caminho aqui de Brasília. Bom, o segundo aviso dele foi no dia 7 também, só que foi pela tarde. Ele relata, né, a chegada aí desses ônibus aqui em Brasília e ele fala também, reforça essa possibilidade de confronto com as forças de segurança. À noite, o PM ele enviou uma imagem, inclusive, né, ali do Palácio do Buriti, mostrando como é que está o fluxo e mostrando também que já tem manifestantes ali na área. Além disso, ele aponta que eles chegaram com alimentos, água, material de higiene, instalação de barracas, né, eles vieram realmente reforçados ali, inclusive, para se instalar no QG. Aí já no dia da invasão, no dia 8 de janeiro, ele volta a atualizar ali o grupo e diz que grandes grupos acampados no QG haviam iniciado esse deslocamento para a esplanada dos ministérios, né? Então ele já faz ali um alerta que eles estavam caminhando para a chegada ali próximo ao Congresso Nacional. Quando é 3h13 da tarde, ele avisa no grupo, né? Ele chama a atenção dos bolsonaristas que estavam ali improvisando barracas de cobertura com material no gramado da esplanada dos ministérios, né? Mais uma prova ali de que a situação estava começando a ficar bastante intensa e, né, nesse alerta ele fala que há sim risco de invasão. Aí os 2 outros alertas já foram mandados ali nesse grupo depois da invasão. Ele diz que os manifestantes haviam subido sim a rampa do Congresso Nacional. Ele encaminhou imagens ali das câmeras do Congresso, informa que o prédio tinha sido invadido. E aí logo depois ele divulgou um novo boletim, seguindo de outras imagens, e disse que esse, na verdade, foi o último aviso que ele deu depois da invasão. Ou seja, o secretário de Segurança Pública, na época, Anderson Torres, que estava viajando, ele estava acompanhando, né, desde o dia anterior toda essa movimentação. Nesse grupo, as pessoas sabiam sim que existia um risco, né, a princípio ali, mesmo, né, sendo um risco pequeno, existia sim um risco de invasão no Congresso Nacional e nas forças ali, né, como aconteceu de fato, né, o Supremo foi invadido, o Palácio do Planalto também e o Congresso Nacional. Isso é uma prova de que a Polícia Militar talvez, se tivesse encaminhado um efetivo maior
poderia sim ter contido os manifestantes, né? O que a gente sabe que de fato não aconteceu. Vitória. Obrigada, Kátia, pelas informações. E o cavalo da Polícia Militar que foi ferido durante os atos terroristas do dia 8 de janeiro já está recuperado e voltou a trabalhar nas ruas aqui do Plano Piloto. Quem vai contar essa boa notícia pra gente é a repórter Juliana Soares. Ju, as imagens do cavalo sendo agredido junto com um policial militar viralizaram em todo o país, né? Agora a gente pode dizer que vai ter esse reforço na segurança com a ajuda do cavalo Drácula, não é isso? Oi, Vi, que essas imagens ali do dia 8 que mostram o cavalo sendo machucado gerou comoção e até revolta em algumas pessoas, porque imagina, né, um bichinho ali no caos acabar recebendo aí esse tipo de agressão. Então, agora a boa notícia é que o Drácula, ele tá bem, ele já voltou a trabalhar, inclusive alguns dias depois do que aconteceu com ele, e ele tá aqui, o guerreiro tá aqui com a gente e também tá aqui o capitão, que foi responsável por cuidar dele, né? Capitão da PM, também veterinário. Saquete, seja bem-vindo. Aonde é que ele foi machucado? Em que parte do corpo dele? Isso, foi bem na região temporal, né? Aqui próximo ao olho. E foi um material pérfuro cortante que acabou fazendo uma pequena lesão na pele dele aqui. Foi uma lesão pequena, mas poderia ter sido pior, né? Dependendo do tipo de objeto, né? Mas devido aos equipamentos de segurança, graças a Deus, só uma pequena lesão que chegou a fazer. Assim como vocês usam uniforme, eles também têm aí esse equipamento de proteção, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho de que material que é feito, né? Do que protege eles, porque no caso ali, como foi perto do olho, foi mais complicado. Isso, mas mesmo assim, o material de proteção ele pega tanto a parte peitoral, né? Como se fosse um escudo protegendo ele aqui, e a parte frontal também. Né? É um material rígido que ele mesmo com material pérfuro cortante, ele não é perfurado. Se tivesse pego ali no olho, por exemplo, teria a chance dele ter ficado cego, algo assim mais complicado? O material, pelo tipo de lesão que causou, provavelmente ele não chegaria a ficar cego, mas a gente conseguiria tratar, mas estaria um transtorno maior, com certeza. E como que foi o tratamento dele? Por tratar de uma lesão pequena, bastou fazer curativo, né? E aí ele ficou tranquilo e recuperou prontamente. Teve também um tempinho de descanso antes dele voltar, né? Teve. Ganhou uma semaninha de folga a mais aí até cicatrizar o ferimento. Já aproveitando, qual que é a missão assim desses guerreiros juntamente com a PM? Porque vi que a gente fala, por exemplo, muito do auxílio que os cães dão para a polícia, né? Mas e os cavalos? O que eles fazem? Os cavalos no policiamento ordinário, ele amplia o campo de visão do policial, porque ele deixa numa situação de vantagem de altura. No policiamento de choque, ele causa o impacto visual, né? Então isso já coíbe muita coisa que poderia acontecer numa manifestação. E também tem os projetos sociais de ecoterapia, equitação que acontecem no regimento. E qual que é a rotina desses cavalos? A rotina deles eles saem para o policiamento, né? Ao retornar, eles são alimentados, né, normalmente, e depois passam por um período de descanso, assim como o policial, até o próximo serviço dele. Tem um tipo de alimentação específica, ração, algo assim? Eles comem uma ração de boa qualidade, feno também à vontade de boa qualidade, água, sal mineral, tem tudo que eles precisam para ter uma vida bem longeva e tranquila. Capitão, eles também precisam de um tempo para poder descansar, né? Porque a gente acaba tendo uma escala, tanto a polícia quanto o jornalista, de trabalho. Eles seguem essa escala dos policiais também? Exatamente, eles seguem a mesma escala do policial. Cada policial cuida do seu cavalo, então quando ele está de serviço, o cavalo está de serviço, quando ele está de folga, o cavalo está de folga. Certo. E que tipo de ocorrência geralmente eles atendem assim? Existe o policiamento ordinário, que é qualquer ocorrência de rua, e o choque especificamente, que é nas manifestações. Certo. Voltando um pouquinho aqui no dia da manifestação, né? A gente sabe que esse cavalo tem um porte, ele não é tão grande, né? Mas ele tem um porte preparado, assim, a média dos cavalos é esse peso, essa altura, para poder ir para um tipo de manifestação como aquela? Na verdade, o que acontece? Na verdade, a gente não preocupa com o porte e com o peso, muito mais com a índole, né? Assim, com o quanto ele se adequa àquele tipo de serviço. Porque se ele não se adequar, a gente não coloca ele naquele tipo de serviço. No caso do Drácula, qual que é a idade dele? Aproximadamente 15 anos. E qual que é o tempo limite para um cavalo estar aí trabalhando junto com a PM?
Então, ele é igual a gente, né? Ele tem pessoas que trabalham até mais velho e tem menos. O que vai depender? Da saúde dele. Porque, como é um trabalho relativamente tranquilo, fisicamente falando, então, na verdade, se a gente aposenta ele piora a condição física dele, né? Porque ele não está exercitando e tal. Então, a gente tenta manter o quanto ele tiver disposição para isso. Mas, normalmente, até uns 20 anos, mais ou menos, é o que a gente mantém. Tá certo, capitão. Eu queria só mostrar aqui pra Vicky. Esse tempo todo o capitão tá aqui só fazendo carinho nele, ele recebendo aqui na maior felicidade, né? E não é só com o capitão que conhece ele não, viu? Os cinegrafistas chegaram e passaram a mão, ele ficou quietinho. Eu também, ó, vou até te mostrar, apesar do nome dele ser Drácula, claro, porque ele é muito forte, ele é bem quietinho, bem sociável, já tá até acostumado a dar entrevista. Vicky, que bom que ele voltou a trabalhar, né? Eu volto com você. Que bom, Ju. Boa notícia. Bom, um casal foi vítima de uma abordagem truculenta de um policial penal. As imagens são chocantes. Tudo teria começado porque o policial penal desconfiou que esse casal não morava em um condomínio lá dos Jardins Mangueiral. Quem vai trazer os detalhes para a gente desse caso é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde mais uma vez. Mesmo que esse casal não morasse, né, no condomínio, não justificaria tanta violência. Isso mesmo, Vitória. Boa tarde mais uma vez para você e para todos que nos acompanham. Essa história, Vitória, ela tem três versões. Até o momento, nós escutamos três, que é a da mulher que foi abordada por esse policial penal e o marido dela. Em seguida, também nós temos a questão de uma testemunha que filmou toda a ação ali no condomínio. E nós temos também ali a versão do policial. Vamos começar com a mulher. A mulher foi o seguinte, ela disse para a polícia, depois que ela foi encaminhada para a delegacia de São Sebastião com o marido, que os dois moram ali no condomínio, nos Jardins Mangueiral, e ele é mototaxista. Então ele foi buscá-la no trabalho, eles entraram ali pela cancela dos moradores. Até então aí, tranquilo. Chegou na porta da casa deles, ele estacionou ali a moto e já foi para casa, mas o policial chegou a segui-los e abordou essa mulher que ficou para trás. O marido já estava mais à frente. Foi quando ela informou para ele, para o policial penal, que morava ali. E aí ela disse que nesse momento ele deu um empurrão nela. Em seguida ela retrucou esse empurrão, ele jogou ela no chão. Em seguida o marido viu isso de longe e veio para próximo deles, né? Quando estava acontecendo tudo isso. Essa é a versão da mulher. Agora nós temos a versão do vídeo que está passando aí, que foi uma testemunha que filmou tudo e disse que acompanhou desde o início. Diz que quando o casal passou pela porta ali do condomínio, nos Jardins Mangueiral, na motocicleta, eles estavam sem aquela tagzinha para entrar no condomínio. Geralmente quem mora no condomínio tem uma tagzinha, tem um sensor no veículo ou tem um crachá que coloque ali e entra, tem aquele acesso tranquilo por ser morador. Não precisa se identificar ali com o porteiro. Então eles estavam sem e aproveitaram a brecha do carro do policial que também mora no condomínio e entrou em seguida. A cancela abriu para o veículo, mas eles pegaram um ganchozinho ali e aproveitaram a abertura e foram na cola. Nesse momento, o policial perguntou se realmente eles moravam ali no condomínio e, segundo essa testemunha que gravou esse vídeo aí, nós temos esse vídeo, falou já um pouco já exaltado, falando, não, ó, realmente eu moro aqui, o que você tem a ver com isso? Isso foi a fala desse rapaz que comentou aí, que enviou pra gente esse vídeo aí pra produção. Então que houve já uma exaltação por parte aí desse motociclista em relação à abordagem do policial de fazer a pergunta se eles moravam ali no local. Agora, a versão do policial é a seguinte, de acordo com a defesa dele, nós recebemos uma nota, disse que o policial penal, ele simplesmente reagiu depois da mulher, que a mulher partiu para cima dele, xingou ele, aí sim ele deu voz de prisão e algemou a mulher. Em seguida ele ligou para uma equipe aí, penitenciária onde ele trabalha e as equipes foram até o condomínio para poder resolver o caso, já que ele estava chegando ali na casa dele. Então esse caso foi registrado na delegacia ali de São Sebastião e agora o delegado deve ouvir todos
todos os que participaram aí dessa ocorrência, todos que estão envolvidos, as testemunhas, esse policial penal e também esse casal, para saber qual realmente é a versão, o que realmente aconteceu ali naquele local. O que nós vemos na imagem é que realmente teve ali essa questão de uma agressão, mas de onde partiu, como começou, qual foi a dinâmica, só depois aí das investigações para poder realmente falar quem deu o primeiro pontapé, o pontapé inicial para essa discussão toda, viu, Vitória? É uma imagem impressionante mesmo, muito feia essa abordagem, né, desse policial penal, mas que as autoridades investiguem aí o que de fato aconteceu. Temos 3 versões, como você disse, né, do policial, da mulher e do marido dela, mas todo esse fato precisa ser esclarecido ainda. Obrigada, Mônica. Agora nós vamos falar sobre o caso da criança de 6 anos que pode ter morrido envenenada lá em Planaltina de Goiás. Ontem, no fim do dia, a conselheira tutelar responsável por esse caso conversou com a imprensa e deu mais detalhes sobre a situação em que essa criança vivia. O repórter Maicon Leão tem as informações. Maicon, é com você. Oi, Vitória. Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A cada dia que passa, essa história vai parecendo uma novela, ganhando novos capítulos. Como a gente já tinha adiantado ontem, ia acontecer essa coletiva logo mais ao final do dia por parte do Conselho Tutelar, que já acompanha essas crianças, não só o Carlos Abraão, ali de 6 anos, como também o João Batista, que acabou morrendo ali no meio de janeiro, de 9 anos. Essas crianças ali dessa família já eram monitoradas há algum tempo. Até porque, segundo o Conselho Tutelar, várias denúncias eram feitas por vizinhos ali da região, justamente por conta da forma que essas crianças muitas vezes estavam vivendo ali, sem alimentação, sem higiene. A gente chegou a trazer ontem que era uma casa onde vivia cerca de 20 pessoas ali, uma situação complicada e que, segundo o Conselho Tutelar, por muitas vezes os vizinhos faziam denúncias de que essas crianças estavam chorando além do normal, por exemplo, de uma queda, de uma bronca ali. Era um choro que parecia que algo mais grave tinha acontecido. Então o Conselho Tutelar já vinha monitorando essa família há algum tempo. Tanto que parte dessas crianças chegaram a ficar sob os cuidados do Conselho Tutelar, foram levadas para um abrigo, depois devolvidas a guarda para essa família. Inclusive, 2 dessas crianças são justamente as que morreram. O Carlos Abraão, de 6 anos, e o João Batista, de 9 anos de idade. A gente vai ver um trechinho da entrevista da conselheira ontem, Vitória, e eu chego trazendo mais detalhes, porque hoje pela manhã o Conselho Tutelar pegou outras 2 crianças. A gente explica tudo daqui a pouquinho. Vamos ver a entrevista. Denúncias antigas que vocês receberam, como é que foi aquele primeiro processo de abrigar essas crianças quando vocês estiveram lá naquela casa? Foi no ano de 2020, né? Recebemos denúncia, porque o Conselho Tutelar trabalha em cima de denúncias, e nós fizemos o abrigamento dela quando constatamos, né, a vulnerabilidade das crianças naquele momento. Elas ficaram por 6 meses no abrigo da cidade, e depois a própria família constituiu um advogado, entrou com ação, né? Foram em todas as audiências, as crianças foram acompanhadas pela rede, que é o serviço social e psicológico, em cima de relatórios. A vara da família decidiu retornar elas para o seio familiar. E naquele momento era estado de vulnerabilidade mesmo, questão tanto de negligência, de higiene, insalubre, né? Questão de cadernetas de vacinas não atualizadas, né? O acompanhamento nos postos de saúde. E naquele momento o primeiro bebê, que na época era bebê, o que veio a falecer no dia 18 de janeiro, ele estava bem debilitado, foi eu e a conselheira que pegamos, né? Tivemos que fazer uma intervenção com a polícia, que é assim o nosso trabalho, e a gente abrigou eles, né, que no caso foram 3. Esse problema lá, ele é um problema rotineiro, então a gente sempre responde várias denúncias, inclusive vários Disque 100, a respeito desse conflito que existe lá realmente entre vizinhos, tanto da parte da avó, que é a tutora, a matriarca da casa, quanto dos vizinhos também. Então, ambos faziam denúncias rotineiras uns contra os outros. Agora, é muita coincidência esse número grande de crianças da mesma família internadas. Vocês chegaram a ter conhecimento dessa situação das outras crianças ou estão sabendo disso por agora? Quando nós ficamos sabendo, os conselheiros imediatamente foram até o Hospital de Sobradinho acompanhar, né? Porque o trabalho em rede é justamente esse. Nós recebemos relatórios informativos do quadro de saúde, como eles são moradores da nossa cidade, eles informam. Né? Imediatamente os conselheiros foram até o hospital, fizeram um acompanhamento,
né? E elas levaram o primeiro atendimento porque os sintomas estavam parecidos com os... E daí veio a suspeita da própria família, não nossa. Essa suspeita veio da própria família primeiro de envenenamento. Pois é, Vitória, como a gente viu a própria conselheira tutelar explicando, essa hipótese de envenenamento surgiu justamente de parte ali da família, no momento em que o Carlos Abraão é internado, acaba não resistindo ali e morre. Então a família levanta essa tese de envenenamento e tem toda essa repercussão do caso, que claro, agora vai ser feito o exame cadavérico ali pelo Instituto Médico Legal, mas ontem, logo após o sepultamento, eu conversei com a mãe do Carlos Abraão e ela me disse o seguinte, que já teria saído ali um laudo do hospital dizendo que a causa da morte seria justamente dengue junto com Covid-19. Ela inclusive nos enviou um teste ali que comprova que o Carlos Abraão estava com a Covid-19. Mas para as investigações, para a Polícia Civil, é necessário também o exame cadavérico lá do Instituto Médico Legal para apontar a real causa dessa morte. Só que outro ponto que chama a atenção e que aí as investigações vão ampliando e é o que deixa essa história mais complicada, Vitória, são justamente essas outras crianças que também tiveram esses mesmos sintomas, foram internadas e que lá atrás, não tão distante assim, há alguns dias em janeiro, para ser mais exato, no dia 17 de janeiro, o João Batista, que é uma outra criança que vivia nessa casa ali, nessas mesmas situações, ele passa mal, é levado para o hospital. Segundo a Polícia Civil, a mãe não teria aguardado ali para que ele recebesse um acompanhamento, um tratamento, foi levado de volta para casa e acabou morrendo em casa. Na época, o laudo emitido ali pelo hospital como causa da morte foi justamente ali uma febre viral não identificada. Só que naquela mesma época a polícia já se antecipou e pediu para que fosse coletado materiais de alguns órgãos, justamente para que futuramente, caso seja necessário, como vai ser agora, fazer uma nova análise. Então, caso o exame ali do Carlos Abraão dê que no corpo dele foi encontrada alguma substância que possa ter influenciado ali, nem provavelmente tenha levado, por exemplo, à morte, já que, segundo o laudo, teria sido dengue e Covid-19, mas que indique alguma substância tóxica ali, vai ser feito também o exame no material deixado pelo João Batista. Então as investigações, elas seguem, Vitória, e a atualização que a gente tem agora pela manhã, que inclusive a mãe do Carlos Abraão foi quem me ligou para trazer esse detalhe, que o Conselho Tutelar também teria retirado ali a guarda das outras duas crianças que estavam internadas no hospital aqui de Santa Rita, que é justamente um casal, um menino de 1 ano e 3 meses e uma menina de 1 ano e 4 meses. Esse outro menino, que tem 1 ano e 3 meses, também é filho, seria irmão do Carlos Abraão, que acabou morrendo. Então essas crianças agora, Vitória, da família, já estão sob os cuidados do Conselho Tutelar até que essas investigações andem. Porque mesmo que não seja comprovado, por exemplo, ali o envenenamento, que é uma das possibilidades, existe a questão que a polícia trabalha ali numa linha bem paralela, que é justamente a questão dos maus tratos, como que essa criança estava sendo realmente tratada dentro de casa, que como o Conselho Tutelar vem apontando, já existem várias denúncias, várias situações que comprovam ali questões alimentícias, de higiene, de insalubridade, então tudo isso vem sendo apontado. Se a causa da morte seria por envenenamento ou não, isso somente o laudo vai apontar. Mas com o andar agora das investigações e com essas outras informações vindo à tona, Vitória, até a própria família tem evitado falar nessa questão de envenenamento e puxado justamente para um vírus, para alguma doença. No fim das contas, a gente só vai descobrir o que realmente causou quando tiver esse laudo do Instituto Médico Legal aqui na delegacia para esclarecer. Esse laudo está sendo produzido e investigado pelo Instituto Médico Legal do Distrito Federal, já que o Carlos Abraão acabou morrendo no hospital de Sobradinho, mas assim que os peritos da Polícia Civil tiverem ali o laudo, ele é enviado aqui para a delegacia de Planaltina de Goiás, para que a Polícia Civil possa conduzir esse inquérito agora e concluir, na verdade, com essas informações, né, Vitória? A gente, claro, segue acompanhando esse caso. Até porque a gente precisa reforçar aqui, não dá para acusar ninguém de forma indevida, seja envenenamento, seja maus tratos. Então a polícia vai fazer esse trabalho de identificar a causa da morte, né, desse rapaz, desse menino de apenas 6 anos de idade, né, e ver se tem alguma semelhança com o menino que já tinha morrido em janeiro, da internação dessas duas crianças que agora, como você trouxe para a gente, estão sob os cuidados do Conselho Tutelar. Mas obrigada, Maico. A gente continua atualizando esse caso aí ao longo da nossa programação e também nos próximos dias do nosso jornal. Obrigada.
Bom, e na terceira e última reportagem da série Cocaína no Porto, você vai ver a vida clandestina do criminoso que coordena o esquema de envio de droga da maior facção criminosa do país. O traficante conhecido como Queco, condenado a mais de 90 anos de cadeia, desafia a polícia. Queco se exibe nas redes sociais em vídeos que mostram treinamentos de guerra com um arsenal que inclui fuzil e granada. É aqui, no Mangue, na Baixada Santista, que parte da cocaína que chega até a Europa fica escondida. A proximidade com o Porto de Santos, o maior da América Latina, não é por acaso. O SBT Brasil mostrou o preocupante aumento de apreensões de cocaína colocada nos cascos dos navios atracados ao porto. Foram 6 no ano passado e uma este ano, quase 1 tonelada no total. Segundo policiais, o homem que guarda a droga e transporta os mergulhadores durante a madrugada até os navios é André Luiz dos Santos, de 47 anos, conhecido como Queco. Ele vive no Mangue, já baleou 2 policiais do Comando de Operações Especiais, o COI, e quase derrubou um helicóptero da PM paulista. O criminoso ligado à facção 1º Comando da Capital, o PCC, se esconde na mata, mas gosta de mandar recados com fotos e vídeos. Um relatório da polícia mostra que Queco, mesmo isolado aqui no Mangue, usa redes sociais. Ele faz postagens para desafiar a polícia brasileira. O criminoso criou 5 perfis no Instagram. Os nomes fazem referência a países marcados por guerras: Síria, Iraque e Afeganistão. Em meio a imagens sobre guerrilha, algumas retiradas da internet, investigadores encontraram esta postagem: a foto de uma mulher com a legenda "Melhor mãe do mundo". Segundo a Polícia Civil, esta é a mãe de Queco. Ela aparece em mais uma postagem e nesta foto ao lado de outra filha, irmã do criminoso. Queco vive no Mangue com um pitbull. O criminoso filmou e postou o pesado treinamento do animal. O cachorro também fazia exercícios na piscina construída no meio da mata. O pitbull tira um grande tronco de madeira da água. A piscina foi localizada pela polícia depois da troca de tiros de Queco com os PMs do COI. Repare no desenho da borda. O pitbull se feriu na mata. Queco costurou os ferimentos do animal sem anestesia, filmou e postou na rede social. O armamento pesado também aparece nas postagens feitas pelo traficante. Nesta, ele fez uma brincadeira com um sapo. Nesta outra, Queco mostra seu poder de fogo. Centenas de munições, capacetes, coletes à prova de balas, soco inglês e um fuzil com silenciador e mira telescópica. O relatório da Polícia Civil mostra que o mesmo colete foi encontrado no meio da mata por militares do COI. O criminoso também deixou para trás uma armadilha. PMs encontraram uma granada pronta para explodir, amarrada a um fio esticado no meio da mata. Um tropeço seria fatal.
Queco está condenado a 92 anos de prisão. Bancado pelo PCC, ele passou por um treinamento na Colômbia. Este ex-policial militar da Baixada Santista, que pediu para não ser identificado, conta que as ações de Queco têm forte impacto na criminalidade da região. Deixam eles mais à vontade, então os indivíduos eles praticam mais, eles se têm mais à vontade para poder matar quem eles quiserem, de poder atirar contra as viaturas policiais, buscar policiais militares na folga. Um cara como esse encoraja o crime. Encoraja, com certeza. Encoraja o crime e desafia o Estado. Esse preso é um preso diferenciado, faccionado, que integra a organização criminosa, procurado pela justiça, condenado a mais de 92 anos e que fica diuturnamente desafiando o sistema de justiça como se ficasse brincando de gato e rato. Policiais falam abertamente sobre a dificuldade de prender Queco. Em uma de suas postagens desafiadoras, o criminoso escreveu: "Antes sozinho no meio do mato do que esquecido e amontoado em algum lugar, no fundo de uma cela." Pense nisso. Os estudantes que fizeram o exame do ensino médio do ano passado já podem consultar o resultado na página do INEP. As notas seriam liberadas só no dia 13, mas o Instituto antecipou a divulgação para facilitar as inscrições no SISU. Para acessar as notas, o estudante precisa entrar na página do candidato no site do INEP com CPF e senha cadastrados. A Ana Beatriz, de 20 anos, fez isso logo que o INEP abriu a consulta. Pela segunda vez, ela tenta uma vaga em medicina e esse ano tem motivos para estar esperançosa. Tirou nota 1000 na redação. Estou muito feliz pela nota, estou muito orgulhosa e espero que dê certo. Com as notas em mãos, os estudantes entram numa nova fase, a de garantir um lugar nas universidades públicas que usam o resultado do Enem para ingresso. Na próxima semana, no dia 16, começam as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Ele tem que observar a nota de corte, ele tem que perceber se a nota dele está dentro daquele patamar, e aí ele tem a oportunidade de se inscrever no SISU e escolher, dentro da sua nota, a universidade que ele tenha condições de ser aprovado. Além do SISU, os estudantes ainda podem usar a nota do Enem para se inscreverem em outros 2 programas do governo e assim conseguir uma vaga no ensino superior privado. O ProUni, que dá bolsas de estudo, e o financiamento estudantil, o FIES. As inscrições do ProUni vão de 28 de fevereiro a 3 de março e as do FIES começam em março. O Lucas tenta medicina e acha difícil conseguir a vaga com a nota abaixo das médias de corte do ano passado. Na dúvida, já voltou pro cursinho, mas nunca se sabe. Acho difícil, assim, entrar esse ano. Vai que desse uns 10, 20 pontos aí eu entro. O governo federal identificou indícios de irregularidades em 2,5 milhões de cadastros do Auxílio Brasil. Se você é beneficiário do programa, fique de olho. A partir de hoje tem novas regras para o empréstimo consignado. Andressa precisou contratar no ano passado o empréstimo consignado concedido para quem recebia o Auxílio Brasil e está pagando caro pelo dinheiro emprestado. Eu peguei R$ 2.444 e ficou em 24 vezes, de 160. Eu achei os juros bem altos mesmo desse empréstimo. Uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União fixa em 5% o limite para desconto no benefício pago às famílias que fizeram empréstimos pessoais ou consignados e também determina em 6 o número máximo de prestações. Antes dessa alteração, o desconto chegava a 40% do benefício recebido por mês em até 24 parcelas. O valor total do empréstimo, que podia chegar a R$ 3.000, também mudou e será de 180. O economista César Bergo elogiou o texto da portaria. Esse valor fica bem razoável diante do que a pessoa está recebendo. Então ela vai poder fazer uma boa conta, verificar se vale a pena e abre uma grande possibilidade de ela ter uma noção de educação financeira. Porque ela não tem noção do que é dinheiro, ela não tem noção do que é juros, não tem noção do que é prestação. Portanto, abre essa possibilidade.
As mudanças nas regras para a concessão do consignado podem ajudar também o governo federal na triagem do cadastro atual do programa social, uma vez que os mais pobres podem continuar em busca de empréstimo. O Ministério do Desenvolvimento Social está analisando os pagamentos feitos nos últimos anos, diante da suspeita de que 2,5 milhões de beneficiários que não precisam de ajuda estariam recebendo dinheiro. Temos aí um foco de mais ou menos 10 milhões de beneficiários que estão ali na linha da avaliação dessa revisão do cadastro. Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade. Agora vamos falar de oportunidade para quem busca criar a própria fonte de renda. O projeto Cresce DF está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional. Corre que dá tempo de garantir uma vaga e é de graça, viu? Eu tenho muita vontade de trabalhar na área da gastronomia. É um sonho que eu tenho, que eu futuramente vou realizar ainda. E o responsável por isso, de acordo com ela, foi o curso que fez totalmente gratuito na região do Gama. A região contemplada desta vez com a carreta é a de Ceilândia. 900 pessoas daqui devem se qualificar com a Carreta Volante, que ministra cursos de gastronomia e gerenciamento. As inscrições vão até o próximo dia 20. Com duração média de 80 horas cada curso, o aluno já sai da escola pronto para atuar em uma das áreas. E tem para todos os gostos. Curso para confeiteiro, salgadeiro, pizzaiolo, garçom, vendas online e até o que está em alta hoje em dia, gerenciamento de redes sociais. Os professores são de alto gabarito, então eles com certeza vão sair daqui habilitados para poder iniciar um negócio ou então atender demandas da própria família. Vivian Nogueira é professora de confeitaria. Ela que está no projeto desde o início, ajudou a formar mais de 4.000 profissionais e se orgulha disso. E ter alunas que hoje vendem um pudim e vendem um bolo é fantástico. Eu fico grudadinha ali no grupo só para ver elas crescerem. Eu quero que elas cresçam muito. Elisângela está passando por uma crise de depressão. Desanimou com o atual emprego e veio parar na sala de aula do curso de confeitaria. Em 2 dias de aula, a aluna se empolgou e já se vê bem-sucedida na nova área que escolheu. E não vê a hora de colher os frutos. Já estou animada com isso. Já estou querendo fazer para mostrar para os colegas, experimentar, para ver se aprova. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro pelo site que você vê aí na tela, escolamoveldegastronomia.com.br. E semana que vem teremos um jogo importante aqui no SBT, é a volta da Champions League. Na terça-feira, o PSG enfrenta o Bayern de Munique pelas 8ª de final da competição a partir das 4h45 da tarde. Nosso parceiro Fred Ring gravou um recado pra gente, olha só. Alô, amigos do nosso futebol do SBT. Tô aqui no camarim, daqui a pouco tem gravação preparando os convites para a Champions League, então já vou antecipar para vocês que estão me acompanhando de casa. Nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, a partir das 15h45 da tarde, você já tem programa. Tem hora marcada, porque é um jogaço com a volta da fase decisiva da Champions League aqui no SBT. De um lado, PSG, o gigante de Messi, Neymar e Mbappé, que pode ser lesão para a partida. Do outro lado, outro gigante, o absurdo em competições europeias, Bayern de Munique, sempre um rolo compressor, sempre muito perigoso. E o técnico Julian Nagelsmann falou em entrevista recente que acha que o Mbappé não está machucado não, que vai jogar. Sabe como a gente faz para descobrir tudo isso? É nessa terça-feira, a partir de 15h45 da tarde, no SBT para todo o Brasil, o melhor futebol do planeta. PSG e Bayern, primeira partida da fase decisiva da Champions League. Estamos esperando você, porque futebol no SBT você já sabe, né? Então não perca esse jogaço, terça-feira da semana que vem, hein? Bom, e a gente fica por aqui, mas antes de encerrar, eu queria pedir para você me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @victoria.melo__. Você tem dicas, sugestão de reportagem ou está assistindo o jornal? Me manda uma foto. Você pode aparecer aqui na nossa telinha e a gente ainda bate um papo lá pelo Instagram.
Mais notícias locais você acompanha às 7h20 da noite com a Viviane Costa no SBT Brasília, segunda edição. Fique agora com SBT Esportes Brasília. Tchau, bom fim de semana.